Vamos lá, gente. Olha, deixa eu trazer aqui o Flauzino Antunes. Ele é formado na Universidade Federal do Paraná, trabalha na Secretaria de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e é membro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. Flauzino Antunes, nosso economista, toda quinta-feira sempre trazendo informações importantes aqui pra gente. Cadê, rapaz? Sumiu aqui. Pera aí, Flauzino, que eu acabei tirando você da tela aqui agora. Agora ele apareceu. Bom dia, Flauzino, seja bem-vindo. Bom dia, Douglas. Bom dia, Geisa. Bom dia aos ouvintes aí da Moderna FM. É um prazer estar aqui novamente, né, na Coluna Capital de nossa quinta-feira. E com uma brilhante novidade, né? Nós temos a companhia nas quintas agora com a Raquel, né? Exatamente. Então, estava ouvindo, muito bem. Até levei um susto achando que não era hoje. Errei o programa. Será que eu errei o dia, né? Errei o dia. Não, mas foi muito bom, né? Então a gente está ouvindo aí o debate, né? Que o Brasil todo estava discutindo aí durante os últimos 4 meses e agora que está sentindo aí em Luiz Eduardo, né? Então eu acho que concordo com você, Douglas, na hora que você falou, foi feito no mundo inteiro. O isolamento, o lockdown, o toque de recolher em alguns países, mas, em compensação, é aquilo que a gente tem tratado durante toda a nossa coluna nas quintas-feiras. A participação do Estado para garantir a renda, né? Então, a gente vê aí o entregador perguntando: por que só à noite eu não pego? Por que eu não trabalho de manhã, eu tenho que trabalhar de noite? Por que eu tenho que continuar trabalhando? Enfim, essas coisas todas que ficam assim, se indagando, né? E você fez uma indagação. Eu entendo que o comércio e o emprego ficam prejudicados, mas são as coisas que são necessárias. E a culpa é do vírus. Mas também tem outras formas, né? A gente tratou aqui que o Estado, quando digo o Estado, digo a União, o governo federal, tinha como ajudar em muito para que as pessoas ficassem em casa garantindo a renda, né, tanto dos micro e pequenos empresários como dos trabalhadores que trabalham, né, nessas empresas, né? Então, e a gente viu que isso não aconteceu. A gente vem retratando isso aqui toda vez, né? Então é sempre bom a gente reforçar que tinha uma alternativa para fazer. Então, e não foi feito. A gente já chegou numa conclusão, né, Douglas? E tinha como se preparar antes e não se preparou. Então a gente viu que isso, a gente apostou que não ia dar nada. O Brasil apostou que seria um negócio passageiro e a gente já está aqui em agosto e não conseguimos resolver nada ainda. E a coluna de hoje é exatamente uma provocação da que a gente fez na última coluna. E por que o imposto, né? Então, por que aonde o imposto está indo? Por que a gente paga imposto? E depois a gente não vê os serviços do governo federal em especial. É isso que eu queria tratar nesse momento. Foi um negócio muito difícil durante a semana eu ficar pensando em como falar isso, sem ser uma aula de economia mais aprofundada, né? Porque a gente está falando com um público de rádio, um público que está trabalhando, está dirigindo, e a gente não pode ficar muito assim, professoral, né, para a gente tratar sobre essa questão. Porque o que é a função do Estado para a gente? O Estado é a forma que a gente se organiza em nação. Então, um pedaço de terra, né, que é o tamanho do Brasil, e uma forma da gente se unir como país para a gente ter tranquilidade, ter paz, ter saúde, ter educação, ter riqueza, ter lazer. E isso é o Estado que vai nos garantir. E como se financia esse Estado? Então a gente tem que... Como que o Estado tem dinheiro para ajudar tudo isso, né? Então existe, no mínimo, 3 formas claras, assim, são 3 formas de financiamento do Estado. Uma é por imposto, né, a cobrança de imposto. A segunda por emissões e a terceira por venda de patrimônio.
Então, e as emissões são divididas em 3 classes. Emissão de dívida no exterior, emissão de títulos de dívida interna e a emissão de moeda. Sendo que todas as emissões de dívida, as 2 primeiras, Douglas, cobra-se juro no futuro. Uhum. Eu pago um montante, né, que eu peguei, mais os juros no futuro. E isso compromete demais a nossa vida, porque parte do imposto vai ter que pagar esse empréstimo. Então, empréstimos que foram feitos lá atrás estão sendo cobrados hoje e os empréstimos de hoje vão ser cobrados no futuro. E quem ganha isso, esses juros, são os bancos que emprestam ou do estrangeiro ou aqui do Brasil. E a emissão de moeda seria uma forma da gente ter financiamento do Estado sem gerar dívida futura. A gente pega esse montante e utiliza o recurso, a partir do momento que a gente emite mais moeda. E a venda de patrimônio é aquela situação que nós trabalhamos assim, um entregador de delivery, ele trabalha com a moto, ele está com dívida, ele vende a moto para pagar a dívida, daí não tem como trabalhar. Pois é. Então, o que é a venda de patrimônio do governo federal? São as empresas, são os imóveis, são aquilo que se produz de bens e serviços. A última venda aí foi da carteira do Banco do Brasil. Então, e depois, como que você recupera isso? Depois que você já usou o imposto do passado para fazer essas empresas, adquirir esse patrimônio e depois se vende e você fica sem. E quando acabar com tudo, você vai vender o que para financiar? Então, então não é uma coisa tão racional assim, vamos privatizar para ter dinheiro. E o que a gente precisa nesse momento com esse dinheiro? É não emitir mais dívida, não vender mais o nosso patrimônio, e sim emitir moeda. Então, e maneirar um pouco no imposto, né? Nesse momento, o imposto é uma questão importante para que a gente não aumente. Eu queria tentar compartilhar a tela, não sei se eu vou fazer de uma forma correta. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Qualquer coisa a gente avisa daqui. Isso. Vocês estão vendo? Sim. Pronto. Sim, estamos vendo. O orçamento federal executado, pago em 2019. Eu não tenho de 2020 porque a gente não fechou o ano ainda. Uhum. Mas em 2019, o governo federal arrecadou, por tudo aquilo que eu falei aqui, tanto de imposto, 2,7 trilhões de reais em 2019. Nossa, é muito dinheiro, gente. E se você reparar que a parte amarelinha, 1,0 trilhões de reais, é para bater as dívidas de emissão de título interno durante os anos. Não é que gastou mais que arrecadou. É que foi feito muito empréstimo para que se pague os juros. Isso só é juro para banco. Então a gente deu na coluna passada que o Santander teve um lucro recorde de 2 bilhões de reais no trimestre. Parte desse lucro são os juros que o governo federal paga com o nosso imposto para o Santander, que é dono das dívidas, um dos donos das dívidas do governo federal. E se você ver, por exemplo, a agricultura é gasto só 0,54% do orçamento. E o juro é quase 40%. Nossa. Então, a gente não consegue ver o resultado do nosso imposto sendo colocado em prática. Não chega no cidadão, porque a maioria do nosso... Cada R$1 que você paga de imposto para o governo federal, 40 centavos vai para juro. E 60 e os outros 60 centavos é para manter toda a estrutura, né, de pagar a agricultura, a defesa nacional é 2,78%, a educação é gasta só 3,5%, a saúde 4,20%, efetivamente. Então, quando você exige que o governo federal gaste menos do que arrecada, você fica nessa coisa aqui, nessa pizza que a gente está mostrando. Daí a necessidade de fazer novos empréstimos para socorrer outras questões. A gente poderia acabar com essa ciranda de novos empréstimos,
você vai ficando completamente endividado. E esse negócio, viu, Flauzino, já que você está mostrando esse gráfico aí, a gente percebe uma coisa. Até o ano passado, falava-se muito da questão da dívida com a Previdência, né? Que o Brasil tinha uma dívida milionária, que a Previdência que vem atrapalhando a questão do crescimento do Brasil, que é um orçamento gigantesco que vai para a Previdência, mas você mostrando agora, a gente percebe que quase 40% ali. Exatamente. Juros, quando você gasta 25% do orçamento com a Previdência, você está gastando 38% só com juros e multa. Gente do céu. Então a culpa, Exato. Fizeram a reforma da Previdência, que também era importante, claro, né? Você como economista deve falar isso, mas a gente percebe que se fizesse uma reforma nessa questão dos juros, da dívida, talvez a gente não teria tanta, né, com esse orçamento apertado assim, né, Flauzino? Exatamente. E a Previdência, Douglas, ela não era assim tão ruim do jeito que estava. Ela tinha os impostos suficientes e é arrecadado do trabalhador e das empresas. Esse 25% era uma verba carimbada já garantida. Não atrapalharia o restante, entendeu? Entendi. Eles fizeram uma reforma pensando muito mais no setor financeiro, que queria pegar... Você pegar 25% desses 2 trilhões, é muita grana. Muito dinheiro. Quase 500 bilhões de reais. Quem ficar dono da Previdência, se privatizasse a Previdência, como queria o Guedes, porque o Guedes foi ministro da Economia do Chile. Ele privatizou a Previdência do Chile e foi um dos donos de banco que comprou, um dos 3 donos de banco que compraram a Previdência. Ele ficou trilionário e deu calote depois de 30 anos aí no chileno. Bom, enfim, são 500 bilhões que ele estaria na mão de 2 ou 3 pessoas, que eu acho uma incoerência, um risco muito grande. Se colocar um volume desse, são vidas de pessoas, 30 anos contribuindo, e depois de 30 anos, 40 anos, você chega e não tem a sua aposentadoria. Então, o X da questão não era a Previdência. Quando a gente fala em PEC dos gastos, do teto dos gastos, não sei se vocês acompanharam em 2016, que o governo Temer fez o teto dos gastos, ele proibiu que aumentasse os gastos públicos durante 20 anos. Mas não proibiu o aumento de gastos com essa parte amarelinha. Então, o que vai ser proibido gastar mais? A saúde, por exemplo, que nesse momento a gente está precisando de apoio para combater o coronavírus, não se pode gastar mais porque tem um teto do gasto. Agora, os juros da dívida pode, porque vai beneficiar os banqueiros e não vai beneficiar a população. Então, isso é o tipo de política econômica, né? De política econômica que eu faço. Né? Então, a gente tem que... O governo federal, o Estado Nacional, ele tem que proteger quem? Quem produz. São a indústria, a agricultura, o comércio, grande, pequeno, micro, e os trabalhadores, as pessoas que vivem no país, e não do setor financeiro. Quando eu falo que o governo federal, através do Guedes e Bolsonaro, privilegiam o setor financeiro, está aqui nesse gráfico, tá certo? Enquanto tudo o outro, o que o Estado deveria fazer nesse momento, Douglas? Eu acho que vou tentar fechar aqui. Volta aí para a tela normal, muito bem. Porque eu arrisquei fazer o que eu nunca tinha feito, mas aqui, ó, acho que pronto, aí sim, agora sim. E então, o que se deveria fazer nesse momento de crise, de desemprego, de Covid? Era o governo federal falar assim, ó, eu vou suspender esse pagamento dessa parte aí, de 40% da dívida, e aumentar os gastos públicos com as empresas, transferir um pacto pelo emprego nacional, um pacto de gerar e manter a renda, de salvar a vida, gastar mais, diminuir o imposto, contrário do que ele está fazendo agora, o Guedes está aumentando o imposto, subsidiar as exportações da agricultura, dar dinheiro para o agricultor exportar mais e, primordialmente também, aumentar as tarifas de importação para a gente diminuir a importação, para a gente ter mais recursos aqui dentro. Então, um Estado ele tem que prover um planejamento eficiente, ele tem que fazer uma execução eficiente, financiar e ser um investidor
de infraestrutura, investidor de bens e serviços para a população. Então, é nesse sentido que eu acho que o governo federal devia fazer um cavalinho de pau aí na sua rota econômica e mudar em 180 graus aí a sua estratégia, porque eu estava até conversando com o Antônio aí, ele falou que até o Copom, que é um sistema monetário, sistema financeiro, está falando, olha, governo, gaste mais, invista mais. Esse é o momento para a gente salvar os empregos, salvar a economia e salvar as vidas do nosso povo. Então era isso, eu acho que, desculpe eu ter estendido demais, mas esse tema de financiamento do Estado, financiamento do imposto, como a gente deve distribuir esse imposto, é que a gente tem que discutir bastante, porque é uma forma da gente conscientizar a população, de entender o que é o orçamento público e a função do Estado no Brasil. Obrigado, Douglas, obrigado aos ouvintes aí, nós estamos... Obrigado, Geisa. Nós que agradecemos. Não sei se foi complicado demais, mas... Não, deu para entender bem. Deu para entender, eu acho que... Pelo gráfico que você trouxe, deu para entender bem, né, Douglas? Para a gente entender como é que é dividido nossos impostos aí, para onde é que vai, né? Acho que ficou bem explicado. O Brasil tem muito dinheiro, a gente às vezes não imagina que 38% do dinheiro que nós arrecadamos vai para pagar juros e multa, né? Obrigado, viu, Flauzino? Eu que agradeço. Estamos aí. Até a próxima Coluna Capital na quinta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos. Um abraço. O Jocélio está aqui dizendo parabéns. A fala do colunista me prospecta esperança. O povo precisa saber, precisa entender sobre os trâmites econômicos. Jocélio, você falou bem. E é isso que às vezes a população não tem conhecimento, não tem acesso a esse tipo de informação, né? E a gente às vezes recebe muita informação dos políticos e os políticos às vezes querem falar aquilo que os agradam, né? Essa é a grande verdade. E gostam muito de dificultar a fala também, né, Douglas? A forma que leva a informação. Então é isso, pelo que o Flauzino mostrou aí, gente, 38% do que nós arrecadamos, que é mais de não sei quantos trilhões, né? Nossa senhora, quantos trilhões? 3 trilhões? 2 trilhões, né? 2 trilhões e alguma coisa. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro, gente. Muito dinheiro mesmo. E aí não adianta falar que o Brasil está quebrado. O Brasil não está quebrado, o Brasil tem dinheiro. Acho que a política econômica do Brasil é que precisa ser mudada. Bom, em nome da Bem Brasil Pastéis, agora você pode saborear no conforto da sua casa as delícias do Bem Brasil Pastéis, tá bom? Liga agora mesmo no Disque Delivery no 998463833 e peça já o seu aí na sua casa. Carlos Chagas Laboratório Clínico, para cuidar da sua saúde é sempre bom contar com um grande amigo. Conte com o Carlos Chagas Laboratório Clínico, que agora disponibiliza também o teste para Covid-19, hein? Você está com sintomas, está na dúvida, entre em contato que a equipe do Carlos Chagas vai até você. Pax Suites Hotel, se hospede no melhor hotel da capital do agronegócio, com atendimento personalizado a hotel 5 estrelas e avaliação excepcional nos principais sites de busca do Brasil. Telefone 3628-5400. Quer mais um motivo para escolher a referência curso profissionalizantes? Deixa eu agradecer aqui o nosso amigo Gilson Sena, todo o pessoal da referência. Obrigado pela companhia mais uma vez, viu, Gilson? Toda a sua equipe aí, né? O pessoal que está sempre acompanhando a gente. O Balcão de Empregos convida todos os jovens de 15 a 24 anos de idade para participar da quinzena do Cadastro Jovem, onde haverá elaboração... Tá rindo, Teresa? Tô rindo. Onde... Não programou, né? Esqueci, né? Tá bom. Deixa eu segurar aqui. Onde haverá elaboração gratuita de currículos, orientação aos candidatos sobre seu perfil profissional e os candidatos selecionados já sairão com uma carta de recomendação para as empresas parceiras do Balcão de Empregos. Compareça hoje mesmo no Balcão de Empregos e aumente a chance de ingressar no mercado de trabalho. 998681544. Tô rindo aqui, gente, porque a Geisa ficou de programar ontem. Aí apareceu ali agora um texto antigo, né? Tive que buscar aqui. Foi mal. Acontece. Armazém Paraíba, olha, você que está acompanhando a gente precisa conhecer o Armazém Paraíba, que está com promoção em todo o setor de moda, cama, mesa e banho, dividido em até 10 vezes com juros... dividido em até 10 vezes, com 10% de desconto, sem juros. Olha que beleza? Desconto e sem juros ainda. E dividido em 10 vezes. Tá bom demais. Corre lá para nossos amigos lá do Armazém Paraíba. Quero mandar um abraço pro Nelson, toda a equipe lá que está sempre acompanhando a gente aqui. 8 horas e 6 minutos. Jornal Hora 8 Notícias. O que é notícia, você ouve aqui. E o tempo voou, né? Voou, Douglas. Só mandando um abraço aqui pro Edson Souza. Ele deu bom dia aqui, né? Pediu desculpa. Bom dia, Douglas e Geisa. Bom dia a todos. Obrigada, gente, por tanta informação sobre o nosso dinheiro.
Obrigado você por nos acompanhar. Obrigado, Joseval, que mandou bom dia pra gente. Obrigado pro Alex, né, que tá sempre com a gente. Mandou aqui bom dia, Casal 20. Todos os dias. Tamo junto, hein, Alex? O Elias também já tá aqui perguntando do prêmio que ele ganhou também em Brasil Pastéis, na programação da rádio. Pode passar aí. Enfim, tem muita gente aí. Obrigado a todos que participaram, mandaram mensagens. Vocês são o nosso incentivo, né? Verdade. Não é verdade? Vocês, ouvintes, é que nos motiva e nos impulsiona cada dia mais. Grande abraço, tchau, Geisa. Grande abraço, excelente quinta-feira a todos. A gente volta amanhã com mais informações no Hora 8, né? Mas hoje tem direto ao assunto com Raquel Santana, Douglas Batista. Eu vou estar participando hoje também, trazendo um resumo do que saiu no diário. E a gente volta meio-dia, então, no direto ao assunto. Então tá. Excelente dia a todos. Grande dia, né? Boa quinta-feira, meio-dia a gente se fala novamente.